Saúde em Dia, com o Dr. Albert Dixon. É isso aí, doutor Albert. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Doutor Albert, muitas perguntas dos ouvintes chegando aqui, a gente já começa a ouvi-las. Vamos soltar a primeira. Boa tarde, Tiago Rebolo, Ana Karina, Vini Marinho, todos da bancada aí. Eu queria saber do doutor Albert o quanto o percentual de eficácia da vacina da Pfizer e quanto é o tempo da primeira dose para a segunda. Um abraço, aqui é Sérgio, alternativo de Campeche. O Sérgio está perguntando sobre vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada nas últimas 2 semanas aqui no Brasil, doutor Albert. Tem uma confusão com relação a esse tempo aí, né? Qual que é o tempo? É verdade. Na verdade, a Pfizer, ele perguntou de uma D1 para D2, D3, né? 1 para 2. D1 para D2. D1 para D2. Na verdade, o que sugere é que seja de 3 meses, né? O que o Ministério da Saúde está sugerindo. Eu, inclusive, ontem na live sugeri para ser de 2 meses, porque a mais efetiva hoje vacina é a da Pfizer, em todos os aspectos. Nos aspectos tanto para a nova cepa, para P1 e para a cepa antiga. Então, em todos os aspectos. Então, nós precisamos ganhar tempo, já que tem 200 milhões de doses aí para chegar até o final do ano, a gente precisa ganhar isso aí com relação ao tempo, principalmente a nova cepa da cepa indiana, porque, na verdade, a cepa indiana, a mais eficaz das vacinas é a da Pfizer, cerca de 88%. É uma eficácia maior, inclusive, que a P1, que é em torno de 75% por aí. No que diz respeito à eficácia para a linhagem comum do coronavírus, chega a mais de 90%, né? 90% na 2, na vacina D2. Na D2. Doutor Albert, outros países ao redor do mundo estão aplicando a vacina da Pfizer até com intervalo menor entre a primeira e a segunda dose, né? A maioria dos países, inclusive, aplica com 21 dias de intervalo, o mesmo período ali lembra ali o mesmo período da Coronavac, que chega até 28, né? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde alegou que esticou esse prazo em função dos testes que já apontam que já na primeira dose, né, da vacina da Pfizer, já se tem uma eficácia muito grande. Então, para acelerar, inclusive, esse processo vacinal, teria que ter esse intervalo maior. Mas o senhor acha que deveria ser encurtado, então? Eu acho que tem que ser em torno de 2 meses, que é o tempo exatamente do que aconteceu em Manaus. Quando chegou em Manaus a P1, foi 1 mês e meio para 2 meses para tomar conta do Brasil todo. Então, eu acredito que não vai acontecer isso com a nova cepa da Índia, porque quem está dominando o Brasil é a P1. Então, eu acho que deve existir, no meu ponto de vista, uma briga aí de espaço entre uma e outra. Então, assim, diante disso, o que eu acho? Como é 2 meses para uma cepa se disseminar no país todo, com o Brasil, pela experiência de Manaus, o ideal era, na verdade, reduzir 3 meses. Imagine se você vacinar hoje. Por exemplo, eu fui vacinado a semana passada. Então, vou me vacinar daqui a 3 meses. Eu tenho uma proteção de 33%, segundo o centro de pesquisa lá. Se eu tomar a D2, eu vou para 88%. Então, de 33% eu vou para 88%. É muito, só com antecipação de 1 mês. Então, diante disso, eu, inclusive, fiz uma sugestão, uma requisição como deputado e também a minha esposa como deputada federal, para que o Ministério da Saúde levasse isso em consideração, já que a Inglaterra está fazendo isso e está dando certo, porque a cepa nova da Índia está entrando na Inglaterra e eles diminuíram para 2 meses, tanto Oxford quanto Pfizer. Isso não vai interferir absolutamente nada, vai aumentar inclusive a efetividade. Doutor Albert, aproveitando esse assunto, já que você tocou no assunto da cepa indiana, é o que está assustando o mundo, né? A Índia, inclusive, ontem, oficialmente, se tornou o 3º país do mundo a atingir 300 mil mortes, também tem batido recorde de casos. Esses casos mais recentes agora são dessa nova cepa que surgiu lá. E aqui do Brasil já tem caso confirmado, né? Começou no Maranhão, Fortaleza já confirmou caso também dessa cepa indiana. Ela é mais letal, ela é mais contagiosa, tem diferenças nos sintomas da cepa tradicional para P1 para a cepa indiana, doutor Albert? A cepa indiana tem uma característica diferenciada da cepa P1. Na verdade, ela é chamada de B1. O sintoma muda pelo sintoma. O sintoma você tem uma secura na boca. Então, coisa que nós não temos isso visto no momento no Brasil com as cepas que tem vindo aqui. Então, a secura na boca associada principalmente com uma dor no corpo, com um cansaço muito intenso. Então, esse cansaço intenso associado com secura na boca é o ponto fundamental. Logicamente, tem associação com outros sintomas, pode ter febre e tudo, mas é mais comum essa secura na boca. Ela tem 60% mais de transmissibilidade do que a cepa britânica, porque essa comparação foi feita pela Associação de Saúde dos Estados Unidos. Então, assim, agora sim, temos uma luz no fim do túnel, que são as vacinas. As vacinas são efetivas, isso foi comprovado, né? Tanto a Pfizer quanto a Oxford. A Coronavac não foi comprovado
ainda porque ainda não fizeram e não colocaram esses dados. Então nós temos uma luz no fim do túnel. E outra coisa, ela tem uma associação, principalmente, isso é um dado muito relevante. Os pacientes que ficam boa da cepa da indiana, depois de 12 dias, principalmente quem tem baixa de imunidade, o que vai acontecer é que tem um fungo, chamado fungo negro, que tem atingido uma parte da população. E tem uma letalidade de 45%. Então, assim, você sai de um problema, fica bom, aí surge outro problema. Pior, que até, não né? é fungo. E outra coisa, o tratamento por fungo é super difícil. Então, assim, dizem que esse fungo é pego pela questão da intubação, pelo respirador. Estão se investigando. Então, é a única cepa do mundo que tem esse casamento com esse fungo. Então, há um problema. Isso é importante, é um dado relevante, porque no Brasil já foi diagnosticado lá no Maranhão e na capital do Ceará, em São Luís, a cepa. Então, assim, como na cepa de Manaus levou 2 meses para se disseminar no Brasil, acho que o Ministério da Saúde tem que estar com um olhar extremamente agressivo para o Ceará e para o Maranhão, para que não se dissemine como ocorreu a disseminação de Manaus. Vamos para mais uma pergunta dos ouvintes. Pix, boa tarde. Meu nome é Elivande, aqui de Monte Alegre. Eu queria saber o seguinte, que eu tive Covid, eu não senti nada, mas como minha família toda teve, então eu fiz o exame e deu positivo. Só que eu sou diabetes e depois que eu tive Covid, eu fiquei com minha taxa alta. Aí agora eu estou tentando controlar a taxa e não estou conseguindo. Eu queria saber se certamente se foi por causa do Covid e se sabe dizer se isso tem um tempo para regularizar ou se não vai mais regularizar. Me diga aí alguma coisa, por favor. Obrigada. Doutor Albert. Você vê que o pós-Covid é uma grande incógnita para os médicos ainda, né? Você vê que eu nunca tinha visto relatar o paciente pegar diabetes, como ela está dizendo. Provavelmente ela deve ter pego, porque na verdade quando você pega o Covid, você tem uma mudança totalmente no sistema, ocorre um nível de inflamação, aumenta nível de cansaço celular, as mitocôndrias ficam cansadas, ocorre uma acidificação no sangue, então tudo isso leva a crer que pode gerar uma série de doenças, dentre as quais diabetes. Então assim, eu particularmente nunca tinha visto nos meus pacientes relatando o que ela tem, mas eu acredito que sim. Eu acho que ela tem que ir para o endocrinologista para tratar o diabetes, não esperar que o Covid melhore o corpo dela não, com relação à melhora do quadro, porque isso não vai afetar não. Tem que realmente tratar do diabetes usando a medicação apropriada. Essa questão de sequelas pós-Covid realmente é algo impressionante, doutor Albert. Eu já tenho ouvido alguns relatos nesse sentido de pessoas que já eram diabéticas e ficou descompensado, ou desenvolveu uma alta taxa de glicose. Eu mesmo fui praticamente assintomático quando eu tive Covid, né? Mas depois, alguns exames meus ficaram alterados também. Estou fazendo acompanhamento médico, o cardiologista disse assim, depois de um tempo, né? Pode ser que retorne aos indicadores normais. Mas você veja que ainda precisa se estudar muito, né? Sobre a Covid e suas sequelas. Inclusive, foi aberto, um ambulatório aqui em Natal, eu não sei aonde, mas eu vi uma notícia, de que teria um pós-Covid aqui, inclusive aqui em Natal. Porque os pacientes estão sequelados, né? Então tem cardiologia, tem todo um processo, pneumologia, fibrose, pulmão. Isso é um problemão, porque na verdade não é só tratar o Covid, tem o pós-Covid que pode durar 1 ano aí para tratar. Então, assim, principalmente cansaço. As pessoas estão relatando principalmente 2 coisas: o cansaço pós-Covid, as pessoas não são mais como era antes, em termos de disposição, e também a dificuldade de puxar o ar, né? Que a gente chama no interior puxar o ar, o cansaço. Então, isso é muito comum. Mas pode ter várias coisas, como diabetes. Doutor Albert, você falou sobre esse serviço de ambulatório para pacientes que estão com sequelas pós-Covid. Tá lá no portal da 98 FM esse serviço. São 3 unidades, viu? Aqui que estão oferecendo esse serviço: Hospital Rafael Fernandes, Hospital Maria Alice Fernandes e o Centro Especializado em Reabilitação, o CER. É um serviço da CESAP, da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o Departamento de Fisioterapia da UFRN e também de outros profissionais para ajudar nessa recuperação pós-Covid. Muito importante. Vamos para mais uma pergunta. Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou Magno de Ceará Mirim e eu tive Covid no início de março, entende? Tive sintomas leves, com uns 15 dias eu já estava bem, né? Quando foi no início de abril, eu, como sou técnico em enfermagem e sou cuidador de idosos,
eu consegui me vacinar. Tomei minha primeira dose no dia 1º de abril e a minha segunda dose eu tomei há uns 12 dias atrás, há uns 10 dias atrás, no dia 12 de maio. Aí eu gostaria de saber do Dr. Dixon se eu consegui já ter anticorpos e se ainda há risco de eu contrair o coronavírus e se a segunda dose que eu tomei com atraso de 12 dias, se ela me deixa imune, com a mesma eficácia de quem tomou com 15 ou 28 dias. As minhas 2 doses foi de Coronavac, ok? Um grande abraço e boa tarde a todos e um abraço ao Dr. Dixon. Obrigado. É uma boa pergunta essa, porque tem muita gente parecido com ele, né? Eu acho que no Brasil e está inclusive no Rio Grande do Norte, com esse atraso. Eu disse aqui nos programas anteriores que realmente a Coronavac atrasou, mas assim, o ideal era 21 dias, pode ser até 30, mas passando 10 dias não tem problema. Então até 40 dias não vai ter problema. Eu acho que aí ele está dentro do prazo. E após a segunda dose, a Coronavac é diferente da Oxford e da Pfizer. A Pfizer e a Oxford, na primeira D1, na dose primeira, ou seja, depois de 21 dias, já consegue adquirir a imunidade sem a vacina. A de Coronavac não, você vai ter que tomar D2, D1 não vai dar a imunidade, vai ter D2 depois de 21 dias ou 30 e passa mais 21 dias para conseguir a imunidade. Então assim, só depois de 21 dias, ele tomou dia 12, só no final do mês que ele vai ter, na verdade, a imunidade de 55%, 55% a 60%. Doutor Albert, uma outra pergunta sobre vacinas. A Lúcia Bezerra está até perguntando aqui no nosso chat a respeito das reações provocadas pela vacina de Oxford AstraZeneca. Realmente eu tenho percebido muitos relatos, doutor Albert, pessoas que sentem febre, calafrios, ficam ali com dores no corpo, e são sequelas que às vezes duram até 48, 72 horas. É normal esperar essas reações? E o que fazer caso a pessoa tenha esses sintomas? As 3 modelos de vacina que temos no Brasil são 3 modelos diferentes. Um é vírus inativado, o outro é o adenovírus e o outro é RNA mensageiro. São 3 formas diferentes. A que dá mais reação realmente é a que usa o adenovírus, que é exatamente a de Oxford. A de Oxford, ela vai ter 55% dos pacientes que vão se vacinar, ele vai ter sintomas. Mais da metade. Mais da metade. Nos primeiros 2 dias. O grande problema de Oxford chama-se mulheres entre 18 e 60 anos, porque existe um fator de agregação plaquetária número 4 que essas mulheres têm, e a vacina tem ativado esse fator e pode gerar risco de trombo, principalmente na mesentérica, que é no intestino, e no cérebro. Então tem que prestar atenção até o 12º dia pós-vacina, se ela tem esse sintoma de dor na barriga e cefaleia intensa, porque pode ser risco de trombo por conta dessa ativação do fator plaquetário. Teve alguns casos no Brasil? Teve, poucos. Mas na Europa teve 222 casos, mas esses 22, de 222, 22 foram a óbito. E lá nos Estados Unidos, a mesma vacina quem faz é a Moderna, que é da Johnson & Johnson, e a Sputnik também, são a mesma forma. E lá teve também casos. Então, é a forma da vacina, através do uso do adenovírus, que pode levar a esse quadro. Então, tem que ter só prestar atenção nesse sintoma até o 12º dia, e 55% nos 2 primeiros dias vai ter sintoma, usando antipirético, entre outras coisas, vai se dar bem, não tem nenhum problema. Por isso que grávida estão proibidas, né, doutor? Grávida, eu falei aqui, eu disse até aqui, não foi, Tiago? Uma das primeiras pessoas que eu falei aqui foi isso, não pode em grávida usar Oxford. E aqui em Natal estava usando. Aí teve que ir um óbito um paciente, a Anvisa proibiu. Só quem pode e é testado é a Pfizer. Só que para pode... gestantes. Para gestantes, Perfeito, quero agradecer aqui, doutor Albert Dixon, pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Um abraço a todos.